Olá, sou eu, seu irmão Lisandro Alves, e estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem do Senhor para mim e para a sua vida. Peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, que isso nos ajuda a levar a mensagem do Senhor a mais pessoas. Hoje vamos estar meditando aqui em uma palavra bastante conhecida, livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Vamos estar meditando um pouco sobre José, que a palavra de Deus ela vem falar grandemente ao seu coração, para que a obra do Senhor ela venha permanecer sobre a sua casa, sobre a sua família. Peço a você que, se gostar do nosso conteúdo, compartilhe com mais pessoas, para que a palavra de Deus alcance mais corações, para que a palavra de Deus ela venha alcançar mais vidas. Vamos estar lendo a mensagem do Senhor. Gênesis capítulo 41, versículo 38 vai dizer assim: Disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu entrarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Irmãos, essa passagem já vai estar falando um pouquinho do processo que Deus fez José passar. Já está falando um pouco mais quando Deus começa a realizar o sonho de José sobre a vida dele. A Bíblia vai falar que José era o filho da velhice do seu pai Jacó, que já tinha sido mudado o seu nome para Israel. Então, vamos começar a meditar um pouco na palavra de Deus, falando um pouco sobre José. Irmãos, quando José ele ganhou uma túnica diferente, colorida, diferente dos seus irmãos, a Bíblia vai dizer que seus irmãos se irou, ficaram com ciúme de José, porque eles viam que Jacó, o seu pai, amava mais José do que a todos. Mas José ele tinha um porém, José ele era fiel. José era fiel ao seu pai, José era fiel a Deus. José procurava andar sempre em retidão. E os seus irmãos não, pelo contrário, fazia tudo da maneira que ele achava que deveria ser feito. E a Bíblia vai dizer que Deus deu um sonho a José, que as estrelas, a lua e o sol se curvavam perante eles. E seus irmãos começaram a zombar de José. E certa vez José vindo, mandado por seu pai, para que viesse trazer comida para seus irmãos e ver onde eles estavam e o que estavam fazendo, a Bíblia vai dizer que eles pegaram, avistaram José de longe, porque a sua túnica era diferente. E eles pegaram José e jogaram dentro de um poço. Mas um deles, olhando, disse: Que lucro nós vamos ter se nós matarmos ele aqui e levar a sua túnica suja de sangue e falar ao nosso pai que ele morreu? Vamos vender ele como escravo. A Bíblia vai dizer que eles tiraram José daquele calabouço, daquele poço, e venderam eles como escravo, que foi parar na terra do Egito. E a Bíblia vai dizer que quando ele chegou lá, ele foi para a casa de um homem chamado Potifar. E ele, vendo que tudo que José fazia prosperava, onde José colocava a sua mão, prosperava. A Bíblia vai dizer que ele começou a fazer tudo da casa de Potifar, era na mão de José. Mas certo dia o inimigo, ele é astuto, e fez com que a mulher de Potifar tentasse algo contra José. Mas José disse: Não, eu não vou pecar contra Deus e contra o meu Senhor. E rejeitou aquela mulher. E a Bíblia diz que ela, segurando ele pelas suas vestes, quando ele tentou fugir, as vestes rasgou. E ela começou a gritar. Irmãos, o inimigo é dessa forma. Quando a gente tenta fugir, ele tenta criar alguma situação. E a Bíblia diz que José agora, mesmo sendo justo, sendo fiel, ele foi parar dentro de uma prisão. E quando ele chega naquela prisão, ele começa a governar sobre os presos. Ele começa a administrar sobre os presos. Porque ele tinha testemunho. Irmãos, eu quero te falar hoje.
Assim como José, nós temos que ser, aonde a gente chegarmos, temos que ser exemplos e testemunha viva do Deus que nós servimos. E José começou agora a lidar com os presos de uma forma diferente, não como preso, mas sim como conselheiro, sim como organizador daquele lugar. E a Bíblia vai dizer que chegou 2 homens, um padeiro e um copeiro, e cada um teve um sonho. E José foi lá e teve a interpretação através do Espírito Santo sobre o sonho daqueles 2 homens, que um ia voltar para o seu cargo e que o outro ia ser levado à morte. Mas quando ele falou, ele disse: ó, lembra-te de mim quando chegares lá com o faraó. Mas a Bíblia vai dizer que aquele homem, quando depois que ele foi tirado da prisão e foi levado até o faraó e aconteceu tudo o qual José tinha falado, a Bíblia diz que ele esqueceu de José durante 2 anos. Irmãos, a maioria das vezes é dessa maneira. Eu e você ficamos no esquecimento, porque o que Deus tem para mim e para a sua vida acontece no tempo de Deus. E agora a Bíblia vai dizer que Faraó ele tem um sonho. E ninguém conseguia interpretar aquele sonho do Faraó. E aquele homem, ele vai lembrar, ele disse: meu Senhor, quando eu estava na prisão, havia um homem que interpretou meu sonho e aconteceu exatamente como ele tinha falado. Então, o faraó diz: agora vai buscar esse homem. E José ainda era jovem. E quando vão buscar José, agora sabe o que é que vai acontecer? Porque ele está indo para a presença do rei do Egito, vão dar vestes novas para chegar até a presença do rei. O que eu quero te falar hoje, meu irmão, é que hoje o Espírito Santo de Deus está lhe dando vestes novas para chegar lá em que achava que está em cima, em que achava que tinha sabedoria. Mas a sabedoria, ela vem de Deus, ela não vem do homem. A Bíblia vai dizer que toda a sabedoria do homem é loucura. E agora José ele se apresenta a Faraó e começa a interpretar o sonho de Faraó. E Faraó vai olhar para o seu servo e vai dizer: por acaso acharíamos algum varão que tivesse esse dom se não viesse de Deus? Um homem reto, porque para Deus tem que ser da melhor maneira, fiel, e José foi fiel. E a Bíblia agora vai dizer que Faraó ele vai dar uma ordem: agora você vai viver na minha casa, você vai governar o meu povo, acima de você só vai ter eu. Deus está dizendo bem assim: eu te dou esse mundo para você pregar o meu evangelho, e acima de você eu estou lá te guardando. Acima de você, enquanto você estiver debaixo das minhas mãos, da minha direção, eu estou te guardando. E foi isso que aconteceu com José. Enquanto ele estiver sendo obediente e fiel a Deus, primeiramente, depois a Faraó, ele estaria seguro. E a Bíblia vai dizer que Faraó agora vai dizer bem assim: a partir de hoje você será governador do meu povo. E no Egito não existia governador, José foi o primeiro governador do Egito. Sabe por quê, meu irmão? Quando Deus quer fazer algo na minha, na sua vida, Ele cria até um cargo novo para que você e eu possa ser exaltado através do nome dEle. Para que o povo venha ver que Deus há na minha e na sua vida. Deus ele cria situações para que o nome dEle venha a ser glorificado através da nossa vida. Deus abre porta onde não tem porta. Deus faz o impossível acontecer, porque o possível eu e você temos que fazer. E José ele se tornou governador do Egito, conhecido. O Egito foi próspero, porque onde José colocava a mão, Deus abençoava, por causa da sua fidelidade. Fiel a Deus e fiel ao homem. Porque quando a gente somos fiel a Deus e obediente à lei dos homens, Deus ele nos honra onde a gente passar. Irmãos, não deixa de sonhar. Se tentaram parar o seu sonho, acredita, porque foi Deus que deu para você o seu sonho. E se você confiar em Deus, a Bíblia vai dizer que se creres, verás a glória de Deus. Então, espera com paciência no Senhor, que Ele vai realizar todo o sonho do seu coração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus.